Eu estava a dizer que era importante hoje nós percebermos o que Angola hoje é a nível mundial, a nível africano, o que Moçambique é a nível mundial, a nível africano. Porque hoje o que conta para o poder das nações é a sua capacidade de geração de quê? A geração de renda, a geração de receita, a sua capacidade de poder, no contexto mundial, mostrar-se uma economia forte. Ok, vamos partir por aí. O que é Angola hoje? Não vale a pena perder muito tempo com isso. Quais são as riquezas que Angola tem hoje? E o problema começa aqui. As expectativas que nós temos em relação a um certo país é em função do potencial de produção de riqueza. É como numa casa. Se o filho sabe que o pai tem um bom rendimento, o filho sabe que pode pedir uma bicicleta, pode pedir um livro, pode pedir ir ao cinema, pode pedir o que quiser, porque sabe que o pai tem um certo rendimento. Mas se sabe que a família tem rendimentos baixos, logicamente que o filho já não vai pedir uma bicicleta. Talvez possa pedir apenas o uniforme escolar, qualquer coisa assim parecida. Então é isto. Qual é o potencial de riqueza da Angola? Não vale a pena perder muito tempo com isto, porque todo mundo sabe. Mas uma das coisas que eu posso dizer é que Angola, no contexto mundial, está entre os 5 maiores países produtores e exportadores de diamantes. Isso todo mundo sabe. Em matéria de petróleo e gás, que é quase 90% das exportações de Angola é petróleo e gás. Portanto, Angola produz cerca de 1.100.000 barris por dia. Portanto, é uma economia extremamente forte. Para não falar dos outros recursos que eu gosto de falar deles, que são os recursos naturais, os recursos ligados digamos, à produção florestal, né, à água, portanto, os recursos ligados à vastidão de recursos minerais que Angola tem, infindáveis, recursos do mar, portanto, infindáveis recursos. Esta imagem é o potencial, é a capacidade que Angola tem. E os angolanos, naturalmente, que têm expectativas em relação a essa riqueza, que é a riqueza deles, não uma riqueza de um punhado, não uma riqueza de uma meia dúzia de angolanos. Esta riqueza é dos cerca de 36 milhões de angolanos. Ponto número 1. Ponto número 2, vamos falar, por exemplo, de Moçambique. Moçambique, neste momento, na bacia do Rovuma, onde temos o conflito em Cabo Delgado, nós fizemos das maiores descobertas mundiais de LNG, para potencial de produção de gás e de petróleo. Só para nós termos uma ideia, só e somente na bacia do Rovuma, Moçambique tem o potencial de produção de cerca de 100 trilhões de pés cúbicos. Estamos a falar de uma riqueza, não é infindável, mas é enorme, é imensa, uma coisa gigantesca em termos de produção. Mas em contrapartida, estes nossos dois países, que são assim tão fortes em termos de recursos naturais, são estratégicos ao nível mundial, sobretudo na produção energética, são estratégicos, são dos maiores do mundo. O que é que nós temos em contrapartida? Por exemplo, a Transparência Internacional, que eu fui ler os últimos relatórios, mostram, por exemplo, em matéria de corrupção, neste momento, da pontuação que é feita dos 100 pontos em matéria de corrupção, no relatório de 2023, Moçambique tem 26 pontos. Angola tem 36 pontos. Logo, Moçambique, dos 180 países, está na posição 142. Está nos países mais corruptos do mundo. Angola está na posição 116. Mas os dois países, tanto Angola como Moçambique, neste momento são considerados como países de corrupção estruturante ou estruturada. É uma corrupção que faz parte da estrutura da própria administração pública. É uma corrupção sistematizada ou sistémica. É uma corrupção e, em contrapartida, altos níveis de impunidade. Quer dizer, que ninguém responde por isso. Então, vejam só, o nível de riqueza que o país tem, dos maiores do mundo, Angola e Moçambique, e, por outro lado, a corrupção
que é uma corrupção estruturada, que é uma corrupção das maiores do mundo. E em contrapartida a impunidade. Portanto, já falei aqui 2 pontos. Riqueza e corrupção. Terceiro ponto. Pobreza. Quais são os índices de pobreza? Eu estive a ler os relatórios do Banco Mundial sobre isto. O que é Angola, o que é Moçambique? Moçambique, neste momento, a incidência de pobreza está a 62%. Significa que dos seus 34 milhões de habitantes, Moçambique tem 21 milhões de habitantes que vivem abaixo do limiar da pobreza. Por outras palavras, são pessoas que vivem na miséria. Vejam o potencial, em termos de recursos naturais, estratégicos a nível mundial, mas tem 62% da sua população, 21 milhões de habitantes na miséria. Completa e a mais abjeta miséria. Angola, com todo o potencial que tem, neste momento Angola tem uma incidência de pobreza que está em 41%. Portanto, significa que Angola tem cerca de 14 milhões de angolanos que estão a viver na miséria. E ainda por falar em Angola, só o acesso à saúde básica, só 30% da população é que tem acesso à saúde básica. Com esse potencial todo, significa que temos 25 milhões de angolanos que não têm acesso à saúde básica. Estamos a falar das coisas mais elementares em matéria de saúde. E veja o potencial. E digam-me se não há razões para as pessoas terem expectativas e se sentirem frustradas nesse país. Em matéria de direitos humanos, tanto Moçambique como Angola, os relatórios que existem, li os relatórios da Amnistia Internacional, mostram o mesmo cenário. Liberdade de expressão. Não temos. Não há liberdade de expressão nem em Moçambique, nem em Angola. Perseguição àqueles que se expressam livremente. Não temos liberdade de imprensa. Jornalistas e ativistas, tanto em Angola como em Moçambique, a serem perseguidos. Não temos nem em Angola, nem em Moçambique, os chamados direitos políticos, né? Fraudes sistematizadas, perseguição à oposição. Não temos nem em Moçambique, nem em Angola, o respeito à dignidade humana. Em Angola temos torturas, maus tratos. Os relatórios da Amnistia Internacional mostram isso. Isso também temos em Moçambique. Detenções arbitrárias, tanto em Moçambique como em Angola. E sempre a impunidade dos órgãos de justiça. Caso particular de Moçambique, raptos e sequestro, que é uma indústria que cresceu de forma vertiginosa nos últimos anos. Só de 2011 a 2025, são 14 anos de raptos como uma grande indústria em Moçambique. Até hoje foram registrados em Moçambique 205 casos de raptos de grandes empresários em Moçambique. E muitas famílias com tradição empresarial em Moçambique estão abandonadas. São centenas de famílias que abandonam hoje Moçambique. Estão em Dubai, Luxemburgo, Portugal e outros cantos do mundo. E isto é que é o espelho daquilo que está a acontecer com os nossos próprios países. Está a acontecer em Moçambique, já falei aqui, de raptos e sequestro, num índice que num recorde comparável talvez com os países da América Latina, não é? Agora, para além disto, só para não estarmos a falar assim de maneira extremamente abstrata, no caso de Moçambique, o que aconteceu em 2024, ninguém pense que foi o caso único. Ouvi alguém dizer que não, nunca houve manifestações assim, é a primeira vez. Não, em Moçambique nós tivemos protestos populares em 5 ocasiões. Nós tivemos protestos populares em 2008, tivemos em 2010, tivemos em 2019, tivemos em 2023, na altura que eu concorri para a cidade de Maputo, e tivemos em 2024. Nestes 5 casos que houve em Moçambique, em todos os casos, a polícia usou força bruta. Usou balas verdadeiras, assassinou pessoas, torturou pessoas, prendeu pessoas. Portanto, temos 5 casos.
devia ter sido feita uma reflexão, porque Moçambique teve 5 protestos públicos. Logicamente que 2024 teve uma dimensão maior, mas foram 5 casos, desde 2008, que nós temos tido sistematicamente protestos populares por causa de reivindicação de direitos dessa mesma população. Em Angola, não vou falar de muita coisa, os angolanos conhecem melhor do que eu, mas vocês sabem, em 2017 foi reportado cerca de 130 pessoas que foram assassinadas. Tens o famoso caso que aconteceu em 2011 dos reviews, né? Eram assim chamados reviews. Tens o caso do Cafundo, que aconteceu também, que foram pessoas que foram assassinadas. Em Huambo, Lunda Norte. Portanto, tens vários casos em Angola de reivindicação e de protestos desta população em função de reivindicação de direitos básicos dessa população. Portanto, o caso de Angola e o caso de Moçambique são muito similares. Portanto, agora eu dei um quadro geral de Angola e de Moçambique. Em que sentido? Primeiro, as riquezas dos dois países, a posição estratégica destes países a nível mundial, em matéria energética, em matéria de potencial o potencial de produção de riqueza. Falei da questão da corrupção, falei da questão da pobreza, falei da questão dos direitos humanos, falei da questão do Estado de Direito nestes dois países. E vejam só agora o dado que eu vou dar. Com todo este cenário triste, miserável, de um povo que está totalmente marginalizado, de um povo que está totalmente excluído, mas com um potencial destes dois países muito grande a nível estratégico. Vamos lá ver, há um relatório que eu tive acesso, da African Wealth Report de 2023. Dos 54 países da África, Angola tem cerca de 2.400 milionários. Atenção, abram os ouvidos e escutem bem, olhem bem para mim. Angola tem 2.400 milionários. Estamos a dizer o quê? Milionários são aqueles que têm acima de $1 milhão declarado, conhecido. Porque às vezes há muito mais dinheiro que não é declarado, que não é rastreável. Mas estamos a falar daquilo que é conhecido. Angola, com todos os indicadores de pobreza, de miséria que eu estive aqui a falar, em 2.400 indivíduos que têm acima de $1 milhão. E depois há um termo que pouca gente conhece. Temos os milionários, mas também temos os centenários. Estes são os que têm acima de $100 milhões. Neste momento são conhecidos em Angola 4 pessoas que têm acima de $100 milhões. No meio desta pobreza, dessa miséria toda. Dos 36 milhões de habitantes, tens 2.400 pessoas milionárias e tens 4 pessoas que têm acima de $100 milhões. E dentro dos 54 países africanos, a Angola, neste momento, posiciona-se na 11ª posição nos países com maior número de milionários. Moçambique, no contexto africano, tem agora 1.100 milionários. E tem 2 pessoas em Moçambique que têm acima de $100 milhões. No meio daquela pobreza, daquela miséria toda. E Moçambique, dentro do contexto africano, está na 16ª posição dos países com maior número de milionários. Vejam só, os países potenciais dos maiores do mundo em matéria energética, em matéria de recursos naturais estratégicos no mundo, tem a população com os piores índices em termos de pobreza, acesso à saúde, da educação, de infraestruturas e ainda os piores índices em termos de corrupção, em termos de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, respeito aos direitos humanos, está tudo em baixo
mas estão em posições altas na produção de milionários. Na produção de milionários. Então, caros amigos, este é o cenário que eu vim aqui trazer para as pessoas perceberem a razão das reivindicações, as razões dos protestos que tem havido. Portanto, não são vândalos, não. Não são vândalos. Estes moçambicanos são estes que eu estive a falar aqui, com estes números que eu apresentei. Esta que é a realidade de Angola, esta que é a realidade de Moçambique. Se for o caso de Moçambique, o número de milionários, segundo este estudo que eu referi da African Wealth Report, dizem que Moçambique cresceu o número de milionários a partir de 2013. Houve um crescimento de 133% de milionários em Moçambique a partir de 2013. Na mesma altura, em 2013, que Moçambique teve o maior registro de raptos e de sequestros. Vamos lá ver se as duas coisas não estão relacionadas. Então, caros amigos, este é o espelho que eu queria vos trazer destes nossos dois países. Este é o espelho em que você tem estes países preparados para produzir milionários num punhado de pessoas e tu tens milhões de pessoas, digamos assim, lançados à mais abjeta miséria. As pessoas lançadas a uma miséria, a uma pobreza que até retira a dignidade humana. Vimos imagens de Angola, de jovens, de crianças, alimentando-se dentro dos contentores de lixo. Então, caros amigos, é isto que leva aos nossos povos a reivindicar. É isto que leva os nossos povos a protestar. E num país normal, e pessoas normais em plena democracia, têm o direito, sim, de protestar. Têm o direito, sim, de dizer não. Um país que é altamente corrupto, dos mais corruptos do mundo, mas ao mesmo tempo é um país que é dos mais ricos em termos de recursos naturais. Mas tem os piores índices de corrupção, de impunidade, de produção de riqueza, de fraudes eleitorais, de torturas, de violação de direitos humanos. E esse povo tem que ficar de braços cruzados e a bater palmas. Não, esse povo tem um direito constitucional. Aliás, a Constituição de Moçambique e de Angola tem muitos pontos comuns. Temos o nosso constitucionalista William Toné, que já fez uma análise comparativa entre a Constituição de Angola e de Moçambique. A Constituição parece que foi feita, digamos assim, no mesmo escritório. Portanto, estas duas Constituições reservam ao direito de quê? De resistência. Portanto, se há violação de direitos humanos tão graves quanto esta, a população tem um direito de resistência. O direito à manifestação e o direito à greve, nas duas Constituições, são entendidos como direitos fundamentais. São direitos fundamentais. Mas, curiosamente, vejo o cenário de Angola hoje, pelo pronunciamento do presidente da Angola, não é? Que é o presidente também da União Africana, a fazer pronunciamentos que me parecem uma cópia integral da narrativa que foi construída também em Moçambique. Que estas pessoas que foram marginalizadas ao longo deste tempo, estas pessoas que foram lançadas para a miséria, para a pobreza, que retira a dignidade humana, hoje estão a ser tratadas como vândalos. Estão a ser tratados como desordeiros. Estão a ser tratados... Falta agora, daqui a pouco, começar a ser tratados como terroristas também. É o mesmo cenário que fizeram em Moçambique. E eu peço também para o povo angolano estarem atentos a uma coisa. Em Moçambique, boa parte do vandalismo que aconteceu, chamado vandalismo, portanto, o arrombamento de lojas, de empresas, de fábricas e a destruição das fábricas, ficou provado em Moçambique que foi uma estratégia utilizada pelas forças de defesa e segurança para criar a ideia de que os manifestantes são vândalos, de que os manifestantes são desordeiros, de que os manifestantes são bandidos. Isso aconteceu em Moçambique. Temos imagens que viralizaram da própria polícia que utilizou
os carros de antimotins, né, que chamamos de blindados em Moçambique, para fazer arrombamento de armazéns, arrombamento de fábricas. Colocaram fogo em determinadas fábricas, queimaram fábricas, destruíram bens, empresas, patrimônio de empresários, para criar a ideia de que os manifestantes são o quê? São desordeiros, são vândalos, são bandidos. E para justificar, a partir disso, para ter a legitimidade, para usar a força e matar as pessoas, está a acontecer o mesmo cenário também em Angola. Já criaram todas as narrativas para chamar os protestantes a vítima. Portanto, aqueles que foram vitimizados por esses sistemas durante 50 anos, de os lançar na mais abjeta pobreza, para lhes lançar para um estágio indigno, do ponto de vista humano, hoje convertem a própria vítima em vândalo, convertem a própria vítima em espécie de inimigo do Estado, para o abater, para o matar. Então, aquele discurso que se fala-se dos antipatriotas. Em Angola está a ser chamados, dizem que são os antipatriotas. Portanto, você que morre de fome, você que é roubado, você que é torturado, você que passa pela fraude, passa pela burla de um determinado sistema, você quer gritar, você é chamado de antipatriota, é chamado de vândalo. Tudo isto, cenários criados favoráveis para a própria vítima depois ser executada. Isto é que está acontecendo. Então, peço para prestarem atenção em Angola, que nós vimos isso em Moçambique. Muitas fábricas foram queimadas em Moçambique. Muitos comerciantes tiveram as suas lojas destruídas por carros de combate, carros militares foram destruídos. As forças de defesa e segurança assassinaram indiscriminadamente pessoas civis desarmados. E depois não se responsabiliza absolutamente ninguém das forças de defesa e segurança. Os únicos que têm que ser responsáveis são as próprias vítimas. Em Moçambique, aconteceu, ganhamos eleições em 2023, nas eleições autárquicas, apresentamos as provas de que ganhamos as eleições. Essas provas existem até hoje na internet, qualquer pessoa pode aceder às eleições em 2023 autárquicas na cidade de Maputo. Fizemos marchas durante 1 mês e meio, 45 dias, para reivindicar que tínhamos ganho a cidade de Maputo. Por 2 vezes a polícia carregou sobre os manifestantes com balas verdadeiras, mas fizemos 45 dias de marcha. Ganhei as eleições em 2024. Eu digo claramente e digo mesmo, a olhar na cara daqueles que dizem que hoje têm um poder do Estado. Nós ganhamos as eleições claramente em 2024. Por isso que não tivemos problemas nenhum de ir à rua, não tivemos problemas nenhum de manifestar, não tivemos problemas nenhum de convidar as pessoas a apresentar várias formas de protesto, de repúdio ao roubo. É por isso que estou à vontade, se é para ser julgado, porque levei o povo a abrir os olhos, a reivindicar, a conhecer os seus próprios direitos. Não há problema nenhum, estou disposto, estou pronto, é por isso que voltei ao país. Estou pronto. E como eu costumo dizer, que é o seguinte, vale a pena ser morto por defender o povo do que morrer a roubar o povo. Preste atenção a essa expressão. Vale a pena morrer ou ser morto a defender o povo do que morrer a roubar o povo. Então, esse é o lado que eu escolhi. Se for para ser preso, se for para ser alvejado, se for para ser assassinado, eu estou pronto, estou disponível. Porque para mim não é uma questão meramente de uma ética política, mas também é a minha ética de fé. Se for para morrer a defender uma causa de justiça e defender uma causa da verdade, então essa morte não é uma morte, digamos assim, trágica, não é uma tragédia. Se a gente tem como princípio que a defesa da integridade, da verdade e da justiça são valores superiores para a minha vida. Se eu um dia morrer a defender a verdade e a justiça, então essa morte não é uma morte trágica, é uma morte digna. Volto a repetir, vale a pena morrer ou ser morto a defender o povo do que morrer a roubar o povo. Esta é que é a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês hoje. E obrigado por terem estado cá durante este tempo nesta live. Angolanos, muita força,
Sejam firmes, sejam determinados no que vocês estão a fazer. Este cenário que eu expliquei até agora mostra claramente que o protesto em Angola pela vossa dignidade é justo, que o protesto em Angola para a situação de reivindicar o direito que vocês têm de ter uma parte do bolo dessa riqueza imensa que a Angola tem é por direito. A greve, manifestação, levar cartazes, gritar contra a injustiça, isso é o mais elementar que um ser humano tem. Isto é básico. O ser humano que não reclama, não protesta, quando está a ser massacrado, escravizado, esse ser humano, digamos assim, é mais um masoquista do que propriamente um bom cidadão. Ser um bom cidadão não significa de forma nenhuma a pessoa se acomodar e se confortar com uma situação de escravização, com uma situação de violação dos seus direitos fundamentais. Não significa que você, ao ser massacrado e ficar calado, você é mais patriota do que aquele que levanta a sua voz. Pelo contrário, já dizia Martin Luther King, que ele não ficava escandalizado com a maldade dos maus. Ele ficava escandalizado, era com o silêncio dos bons. Então, se vocês estão a protestar, estão na categoria daquilo que Martin Luther King disse. Aqueles que são os bons e que não ficam calados. E uma coisa que eu estou a gostar tanto em Moçambique e Angola é a abertura da mente dos angolanos e dos moçambicanos em relação às celebridades. Nós passamos a vida a ovacionar, passamos a vida a celebrar as grandes figuras públicas da música, do teatro, da universidade, os comentadores, os jornalistas, como se fossem os maiores gurus. E hoje a máscara está a sair deles. Porque este é que é o momento que os artistas, os músicos, deviam aparecer em público. É a defender o seu próprio povo. Onde é que estão os músicos? Onde é que estão os artistas? Onde é que estão as celebridades? Onde é que estão as figuras públicas? Em Angola, em Moçambique. Em Moçambique, graças a Deus, muitas dessas figuras públicas foram canceladas pelo povo. Muitos deles hoje eram famosos ontem, hoje estão totalmente no esquecimento. Porque quiseram usar e foram usados pelo sistema, pelo regime, como figuras públicas para entreter o povo no seu sofrimento, na sua miséria, para deixar o povo entretido com a sua miséria e confortável com isso. E nós temos muitos programas desses. Aí em Angola vocês conhecem muitos que andam nas televisões, grandes celebridades, apenas para fazer o quê? Para vos dar uma injeção. Uma injeção de quê? Um ópio. De quê? De diversão, de entretenimento, de olhar para as bundas, para olhar para as coxas, para a sensualidade sexual. E todos nós corremos para isso, para nos entretermos com o espetáculo musical, para nos entretermos com as festas, para nos entretermos com a exibição da luxúria nas redes sociais. Quando esse mesmo povo deveria começar a pensar, mas por que nós somos miseráveis, somos pobres, quando o nosso país é rico? Este tipo de reflexão não querem que o povo faça. Então querem que o povo fique onde? Na gasosa. Querem que o povo fique onde? No 300, Moçambique, na 2M, bebendo, ficando a fazer o quê? A tomar chivochongo. Em Moçambique há uma bebida espirituosa, com uma concentração de álcool bastante forte, que chama-se chivochongo. Veja só o nome. É um nome para derrubar por completo o jovem. Um punchline, pôr o jovem estatelado. Então, é isto que esses regimes estão a fazer, a embebedar, a drogar, a contaminar os jovens com sexo, com diversão, com danças, com festas, com show-off, mas nada. E volto a perguntar, como é que vocês em Moçambique, como é que vocês em Angola estão a celebrar
as vossas figuras públicas. Estão a celebrar, passa a repetição, as vossas celebridades. Neste momento de dor em Angola, os músicos estão convosco. Neste momento de dor em Moçambique, os músicos estão convosco. Comecem a pensar nisto também. Defende-nos o quê? Em casa temos pessoas, temos moçambicanos que comem na lata de lixo, temos moçambicanos que comem nos contentores, restos de comida, não têm acesso à saúde, vivem uma vida miserável. Se tem qualquer problema de saúde, é para cortar a perna, nem tem hipótese de ter uma cirurgia, é para cortar o braço, é para morrer. Se tem uma doença que precisa de um acesso à saúde mais especializado, é para morrer. E as celebridades que nós temos, vêm nos dar o quê? Vêm nos dar o ópio. Vêm nos dar o quê? Uma boa apresentação na televisão. Vem nos dar o quê? Um bom espetáculo musical. Vem nos dar o quê? Vem nos dar a exibição das bundas, das maiores bundas. Hoje, este aqui é agora o foco dos jovens hoje. Qual é a melhor bunda que eu vejo todos os dias? É isto que envolve. É por isso que nos nossos países, negócios que são para vender bebidas, negócios para vender drogas, negócios para vender cigarros, negócios para vender o ópio para o povo, são os negócios mais fáceis de serem aprovados. Negócios para entreter o povo a ficar uma noite inteira a beber e a olhar para a prostituição, para olhar para, digamos assim, a venda da imoralidade sexual. Esses negócios são aprovados facilmente pelo governo. Se a gente quiser negócio para abrir biblioteca, negócios para abrir universidades, negócios para abrir centros de pesquisa, negócios para vender livros, esses negócios são bloqueados. Os negócios que dão liberdade de expressão para o debate, não, esses negócios não são negócios bons. São os negócios das festas. Pelo menos em Moçambique, vou-vos garantir uma coisa. O Partido Frelimo, hoje, é praticamente... já tem vergonha, você já não encontra ninguém do Partido Frelimo com uma camiseta, com um boné, a andar pelas ruas. Porque o povo já abriu os olhos. Eles próprios têm vergonha de se fazer à rua com uma t-shirt da Frelimo. Acredito que também deve ser o mesmo que vai acontecer em Angola, agora que o povo começa a abrir os olhos. Em Moçambique é quase impossível ver uma t-shirt do Partido Frelimo na rua. Como é que vamos ter uma t-shirt do Partido Frelimo na rua quando eles são bilionários, quando eles estão cheios de dinheiro, andam em carros de luxo, andam em casas de luxo, mas você tem nos bairros. Temos bairros em Moçambique com os problemas de saneamento. Há bairros que as pessoas defecam, as pessoas defecam, urinam nos baldes e têm que pegar os baldes para ir atirar fora de casa no dia seguinte. E as pessoas não podem reivindicar, as pessoas não podem protestar, e protestam, são vândalos, protestam, são antipatriotas, protestam, são terroristas. É isto que nós temos. A nossa luta não é fácil, meus irmãos. Este tipo de luta a gente tem que carregar cruzes pesadas. Nelson Mandela ficou 27 anos preso. Foi considerado terrorista. Mas hoje é a figura mais alta da África pela luta das liberdades dos povos. Mas já foi considerado terrorista. Fidel Castro, em Cuba, foi considerado terrorista. Em Moçambique, a Frelimo teve um nome que foram consideradas turras. O que eram as turras? Era uma abreviação da palavra terrorista. Frelimo, durante a luta de libertação em Moçambique, foi considerada uma organização terrorista. Mas é mesmo hoje que nos cobra a dívida interminável e infinita de terem libertado a nação. O mesmo também acontece em Angola e em PLA, que o povo também está a pagar pela sua própria libertação do colonialismo. Mas hoje, submetidos a um colonialismo preto, que se calhar seja muito mais atroz, muito mais pesado do que o colonialismo branco. Caros amigos, era isto que queria partilhar convosco. E obrigado pela vossa paciência de terem estado aí a ouvir. E volto a repetir a frase. Vale a pena
morrer a defender o povo do que morrer a roubar o povo. Anamalala. Um forte abraço, um beijo e tchau!